Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vamos fazer uma leitura dissertativa aqui, livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, onde vem falar de Estevão. E diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fala de um grande conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo controlando esse homem, e desse modo usando, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essas coisas eram divinamente feitas. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado dos libertinos. Fala de judeus que haviam sido tomados como escravos em Roma ou em alguma outra parte do Império Romano, mas que haviam sido postos em liberdade. E então, voltado para Jerusalém. Eles tinham uma sinagoga em Jerusalém e possivelmente várias, e dos sirineus e alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, diz respeito a cada um desses grupos de judeus que tinham uma sinagoga em Jerusalém e disputavam com Estevão. Alguns acreditavam que Paulo, então conhecido como Saulo, era o principal questionador de Estevão. É provável que ele estivesse associado com a sinagoga que pertence à Cilícia, já que Tarso, a cidade natal de Paulo, era dessa região. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Se era Paulo que encabeçava a disputa contra Estevão, teria sido mais interessante, considerando que Paulo era a esperança dos fariseus naquele tempo e, portanto, reputado por ter grande conhecimento da lei. E diferença é que Estevão havia sido ungido pelo Espírito Santo. Então subornaram uns homens, planejaram e formaram juntos um esquema que não tinha validade nem verdade alguma, para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Esse era o esquema que eles articulavam e excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Refere-se às mentiras que haviam dito e continuavam a dizer com respeito a Estevão. Investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Refere-se ao fato de que eles tiveram conseguido permissão do Sinédrio para prender Estevão, o que eles fizeram. E apresentaram testemunhas falsas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Revela a semelhança do julgamento de Estevão com o de nosso Senhor. Essa era a acusação deles, a qual era falsa. Porque nós lhe ouvimos dizer, representa uma distorção do que Estevão provavelmente havia dito. É provável que estivessem baseado na acusação em alguma aparência da verdade, com significado totalmente distorcido. Que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Dito de um modo a ser o mais depreciativo possível. Provavelmente se refere às palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras. É verdade que os costumes deveriam ser mudados em consequência da nova aliança. E, de fato, eles deveriam ser mudados. Então, todos os que estavam assentados no conselho, no sinédrio, fixando os olhos nele, olharam fixamente e sem propósito e razão. Viram o seu rosto como de um anjo. Tem a ver com a glória do Senhor, que resplandecia no rosto de Estevão. Assim
queridos e amados irmãos, é a vida daquele que prega o Evangelho, que prega as Sagradas Escrituras conforme o querer do Senhor, não conforme a necessidade e o querer do homem. Muitos vão se levantar e muitos vão fazer com que o Evangelho seja parado, que temos lugares ainda no mundo de hoje, no Ocidente, onde que muitos são mortos, muitos são executados por pregar Jesus Cristo, pregar a nova aliança. Mas, infelizmente, para aqueles que acabam matando, acabam impedindo o Evangelho, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, muitos ainda estão lutando e pelejando para levar as Sagradas Escrituras a quem necessita. Então, dê lugar às Sagradas Escrituras, não ao nosso querer nem ao querer daquele que está ouvindo, mas que o nome do Senhor seja proclamado conforme a sua vontade e não conforme o nosso desejo. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.